concede, né, de mais uma vez poder estar fazendo menção da sua palavra, que ela é digna de toda aceitação. Confesso aos irmãos que é um prazer muito grande, tenho um desejo de estar pregando em cima do tema, mas o Senhor nos conduziu para essa área, que até comentei com eles antes de sair de casa, que Deus ainda não havia confirmado no meu coração a palavra, e eu procuro sempre ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Eu sempre digo, o ambiente talvez não esteja cheio de gente, mas a Bíblia diz que onde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para alguém aqui nessa noite. Glória a Deus. Irmão, você também não saiu da sua casa, todos nós temos sede de ouvir a voz do Senhor, de poder sair daqui saciados. Eu tenho por certo que a palavra de Deus ela fará aquilo que lhe apraz. O texto que nós limos fala acerca do povo escolhido, o povo chamado por Deus, o povo de Israel. Se você for ver, quando Deus ele começa a história desse povo, a gente vê que lá no capítulo de número 12, Deus ele chama o homem por nome de Abraão, e Deus diz: Abraão, sai da tua terra, da terra da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação. Deus ele promete que Deus ele vai abençoar Abraão. Deus ele promete que vai fazer dele uma grande nação. No versículo de número 4, a Bíblia diz que Abraão saiu como o Senhor havia lhe falado. Porque geralmente quando Deus ele nos chama para algo, para que aconteça na nossa vida aquilo que Deus tem para nós, é necessário nós sairmos de algum lugar, aleluia, desapegarmos de algumas coisas e procurar viver em novidade de vida. Porque eu sempre digo que a caminhada com Deus, ela sempre nos proporciona isso, viver novidade de vida. Porque tem gente que quer vir para a igreja, mas não quer abandonar costumes do mundo. E com Deus não funciona assim, porque Deus não fica barganhando com ninguém. Glória a Deus. Quer vir, vem, quer viver chamada, vive, mas você tem que renunciar e sacrificar alguma coisa. Porque Deus nos chamou para ser luzes desse mundo e sal dessa terra, essa diferença aonde a gente está. E assim foi com Abraão. Deus diz: Abraão, sai. Abraão não pensa 2 vezes, Abraão sai para viver uma novidade de vida. Não é à toa que Abraão é considerado pai da fé, porque fazer o que ele fez, poucas pessoas teriam coragem de fazer. Pensou Deus falar comigo, contigo hoje: abandona o ambiente onde tu está, abandona o trabalho, abandona a faculdade, abandona tudo e vai, porque eu tenho algo contigo lá no Japão, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro. É um desafio muito grande, mas quem tem fé tem que acreditar, que Deus faria dele uma grande nação. Só que a gente vê que essa promessa de multiplicação que Deus ele tem prometido para Abraão não vai acontecer nos dias de Abraão. Se você for analisar no capítulo de número 21, a Bíblia diz que Abraão ele vai gerar Isaac, e é bem interessante porque Isaac, quando ele está na sua velhice, ele vai se casar. E quando Isaac ele vai se casar com Rebeca, a Bíblia diz que Rebeca ela era estéril. Isaac teria talvez aquele recurso que muitas pessoas hoje em dia usam. Ele poderia ter escolhido outra mulher e ter feito igual seu pai Abraão fez, de procurar estar com uma concubina ou alguém. Ele poderia usar esses argumentos. Só que a Bíblia diz que Isaac ele é crente, ele é um pouco diferenciado do seu pai. A Bíblia diz que Isaac vai orar. E quando Isaac vai orar, a Bíblia diz que Deus ele abre a madre de Rebeca, e Rebeca ela gera a filhos. Ela não gera um, mas ela vai gerar 2, que era Esaú e Jacó. Só que a gente percebe que essa promessa de multiplicação, ela não acontece nos dias de Isaac, não acontece nos dias de Jacó. E a gente percebe que de Jacó nasce as 12 tribos de Israel. E essa promessa que Deus tinha de multiplicação, ela vai começar a ganhar raízes agora, porque de Jacó nasce as 12 tribos de Israel. E ali você conhece muito bem a história, a partir de Gênesis 37 ali, que José é invejado por seus irmãos, é vendido ao Egito, e lá no Egito ele se torna escravo, vai para a cadeia e tudo mais. E assim sucessivamente. Após um tempo, ele se torna governador da terra do Egito. E sendo governador da terra do Egito, no período em que houve fome na terra, vem seus irmãos e toda a sua família habitar no Egito, na terra por nome de Gósen. E quando eles habitam nessa terra de
promessa de multiplicação. Eles não estão numa terra boa, eles não estão numa terra fértil, mas porém eles estão crescendo, porque eu sempre aprendo algo aqui muito interessante, porque independente da gente não estar numa terra boa, numa terra grande, se tem uma promessa sobre a minha e a sua vida, ela acontece. Aleluia. Se Deus ele te chamou para crescer, para prosperar, onde você está, Deus vai fazer esse crescimento acontecer. Glória a Deus. Porque tem gente, eu já ouvi gente dizer para mim assim: rapaz, se eu fosse você para uma Assembleia de Deus, uma pessoa se desenvolver ministerialmente, é bem melhor e tudo mais. Sabe aquela conversa toda chata de gente que tenta ajudar Deus, sendo que se Deus lhe promete, aonde você está, ele cresce. Eu sempre tenho esse ditado comigo: eu tenho que honrar Deus. Porque eu honrando a Deus, eu posso estar na igreja pentecostal ungida, mas Deus vai cumprir a promessa que Ele tem na minha vida. Aleluia. Tem gente que às vezes tenta ajudar Deus, e assim a gente vê nesse período com esse povo aqui. Eles estão na terra de Goza, eles estão crescendo, eles estão prosperando, porque a promessa que Ele fez é Deus. E a gente percebe que quando Jacó ele vem habitar na terra do Egito, ele vem aproximadamente com 70 pessoas. Quando eles estão habitando na terra do Egito, passa-se um tempo muito grande mesmo. E o povo ele começa a crescer. A Bíblia diz que passou-se aproximadamente ali uns 380, 370 anos, e começou a reinar dentro do Egito um novo faraó. E esse faraó ele não conhecia a história do povo hebreu. Esse faraó ele não conhecia a história de José, que foi a ferramenta que Deus usou para trazer para o Egito. Ele não conhecia a história desse Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E a Bíblia diz que esse faraó, ele olhou para a terra de Goza, e ele viu que aquele povo estava crescendo, que aquele povo estava se multiplicando. Aleluia. E aí ele disse assim: ó gente, eles fizeram uma reunião, e nessa reunião que eles fizeram, entre eles lá no Egito, eles disseram assim: nós estamos vendo que esse povo está crescendo, que esse povo está se multiplicando. Vamos fazer o seguinte: vamos colocar feitores sobre eles, vamos aumentar a carga de trabalho em cima desse povo, porque assim eles trabalhando tanto, se algum dia vier guerra, esse povo não se rebele contra nós e não se levante contra nós e saia vitorioso. Então a gente percebe que a opressão que estava sendo causada no povo, a gente percebe que era por medo. Na verdade, o rei do Egito ele tinha medo que o povo se levantasse contra ele, porque ele sabia que o povo era mais forte, Aleluia. que o povo era mais poderoso, que o povo tinha poder de vencê-los numa suposta guerra. E eu sempre aprendo algo com Deus aqui muito lindo, porque o diabo ele se levanta contra a minha e a tua vida muitas vezes porque ele sabe o potencial que você tem. Meu Deus. O diabo ele sabe a ferramenta que tu é na mão de Deus. Lembra de Golias? Golias estava tentando convencer no grito. Davi só com uma pedra derrubou ele, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E nós estamos aprendendo algo aqui, gente, muito interessante, porque geralmente a opressão, quando ela vem na nossa vida, é para quê? Para evitar o nosso crescimento, para evitar que você avance, para evitar que você tenha sucesso. Por isso que o diabo ele se levanta, porque ele sabe a ferramenta que você é na mão de Deus. Ele sabe que quando você pega, Deus tem poder para curar, para libertar, para salvar. Por isso a gente muitas das vezes passa por adversidades e dificuldades na vida. E sabe onde que a gente peca? Por quê? Porque a gente desiste. Porque muitas das vezes a gente, ao invés de partir para cima, né, pastor Kleber? Muitas vezes a gente se entrega à adversidade, à dor, à angústia, à afronta, e Deus faz uma promessa de: meu filho, ergue a cabeça. Essa prova que você está passando é para te tornar mais forte. Aleluia! Nós temos que aprender isso. Aleluia. Por que o povo está sendo oprimido? Porque está crescendo. E eu acho algo muito interessante que a vida do cristão, você já percebeu? É adversidade em cima de adversidade. É prova em cima de prova. Quando você vê, você resolveu um problema hoje, quando você vê, aparece outro amanhã. A gente é líder do departamento ali, que a gente resolve um problema hoje, quando vê, quero falar contigo, não chega outro problema. Parece que prova na terra. Por quê? Porque a nossa vida é adversidade. Percebeu? Davi está num campo,
que você tem passado é porque você está no caminho certo. Não existe ninguém na Bíblia que foi mais do que vencedor sem antes passar pela prova. Quem não lembra de Daniel? Quero ver alguém orar mais do que ele. Era homem de oração, gente. Estava na Babilônia honrando a Deus. Mas daqui a pouco você olha, está lá na cova do leão. Por quê? Porque estava orando. Então eu quero que você entenda: servir a Deus, orar, pregar, cantar, fazer a obra de Deus, não te deixa imune a passar por adversidades. Mas louvado seja Deus que às vezes Deus ele não te livra da cova, mas Ele vai te livrar na cova. Deus ele não vai te livrar talvez da fornalha, mas Ele vai se apresentar na fornalha e o nome dele será glorificado na sua vida. Aleluia. Eu acho interessante porque o povo nem sabe o porquê eles estão sendo oprimidos. Mas o inimigo estava oprimindo. O faraó fez uma reunião e vai oprimir por quê? Porque ele está crescendo. Só que crente é igual marionete. Bate, bate, mexe, quando vê, está lá de pé de novo. É igual aquele omelete, quando vê. É igual pão caseiro, quanto mais bate, mais cresce. Daqui a pouco eles olharam e disseram: rapaz, esse povo não para de crescer, porque a Bíblia diz no capítulo 1 de Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, versículo tudo, quanto mais o oprimiam, tanto mais se multiplicavam, porque toda a prova que vem na minha vida é Deus me dando a oportunidade de eu crescer. Aleluia. Meu Deus do céu. Literalmente só cresce na obra de Deus quem sabe sofrer, quem sabe chorar, porque a obra de Deus não é para crente menino que quebra a unha que é desviado. A obra de Deus não é para crente menino que o pastor chama a atenção e quer desviar, não. A obra de Deus é para homens e mulheres formadas que sabem aguentar a dor. Oh glória! Meu Jesus. Não é para qualquer pessoa. A gente tem que aprender isso daqui, a gente tem que aprender a quebrar o orgulho e entender que até na nossa dor Deus está trabalhando. Foi antes de ontem, foi ontem, né, que aconteceu aquele massacre ali naquela escola. Eu acho mais interessante que eu senti aquele golpe como se fosse com alguém próximo a mim. O clima hoje parece que está desfavorável ainda por causa disso, porque todo mundo sentiu. Só que no meio daquela diversidade toda eu vi um pai dando uma entrevista que perdoava, porque ele era cristão. Meu Deus, irmão. Sabe toda a prova que tu está passando? Deus está te dando a oportunidade de mostrar que tipo de crente você é. Meu Deus do céu. Deus está dando a oportunidade para você mostrar literalmente que crente você é. Porque às vezes não está tudo fácil. É muito fácil andar, pregar, pular, rodar. Mas e quando a porta fecha? Quando a adversidade chega, eu quero ver você ser crente de verdade igual o João. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O crente mais velho aqui sabe o que eu estou falando. Tem muita gente aqui que só chegou onde chegou. Só está onde está hoje, porque passou no vale, passou na prova, mas continuou. O deserto na vida de crente não dura para sempre. Eu estou sentindo graça de Jesus aqui para dizer: esse deserto que tu está passando nesta noite, ele tem hora para começar e tem hora para acabar. Deus vai honrar a sua fé. Aleluia. Venha, Deus está no controle da situação. Ô mestre. Perceba, quanto mais eles os oprimiam, quanto mais se multiplicavam, de maneira que os egípcios temiam aos filhos de Israel. Escuta isso daqui, ó. O povo nem sabe, mas o crescimento deles trouxe opressão. Segundo, quando o faraó percebe que o povo está crescendo, ele chama duas parteiras: Cifrá e Puá. E a intenção deles era que elas, quando as crianças nasceram,
E elas não mataram nenhuma das crianças que nasceram. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando eu sou chamado por Deus, vocacionado por Deus, até quem é levantado para me machucar, para me caluniar, ele vai ser canal de bênção na minha vida. Tem gente que muitas vezes que é levantada para destruir, para querer desmoralizar o teu ministério, mas Deus está dizendo: a ferramenta que é para causar dor, eu vou usar para causar vida em você. Elas temeram. Por isso que eu amo a Bíblia, porque a Bíblia é assim. Como é que alguém vai querer fazer mal para você se você tem zelo pelo bem? Se você é servo do Senhor, Deus não vai deixar a praga chegar na tua casa. Deus não vai deixar ninguém fazer mal para os teus. Deus não vai deixar ninguém fazer mal para a tua família, porque Deus guarda. Aleluia! Descansa o teu coração. Deus está cuidando da tua casa. Deus está cuidando da tua família. Deus está cuidando do teu ministério. A porta de emprego vai continuar aberta, porque se foi Deus que deu, Ele garante. Elas temeram. Deus coloca temor no coração de pessoas que quando pensar em falar mal do teu ministério, vai pensar nele, porque Deus não vai permitir. Aleluias. Aí as parteiras era para matar, só que elas tiveram temor. Aí eu acho interessante que a Bíblia diz que Deus deu graça às parteiras, que o rei do Egito não fez mal para elas. Escuta, olha só que interessante, ó. No capítulo de número 1, no verso de número 20, a Bíblia diz bem assim: que o povo ia se tornando cada vez maior e mais fortalecido. Meu irmão, se tem uma promessa de Deus na tua vida, não vai ser esse vento que vai acabar com isso. Ô, glória! Eu estou sentindo graça de Deus para dizer para alguém: não desiste agora não, meu filho. Ei, Continua mais um pouco. que maravilha! Tira a força da onde não tem. Talvez você disse: Deus, esse é o último culto que eu vou, se tu não falar comigo, eu não vou mais. Deus está dizendo: continua. Saia mais fortalecido. Você vai crescer. Deus vai te honrar. Essa tua persistência, Deus vai te honrar. Isaías vai dizer: com o olho não viu e com o ouvido não se ouviu falar de um Deus como o nosso, que trabalha em favor daquele que nele espera. Deus vai honrar sua fé. Quantos acreditam nessa palavra? Levanta a mão, dá uma glória a Deus bem forte nessa noite. Glória! Glória. Aí o povo ia aumentando, ia crescendo, ia ficando mais fortalecido, porque nenhuma ferramenta preparada contra a igreja ela prospera, tá? Nenhuma. Se Deus é na nossa vida, nada prospera. Aí o que acontece no capítulo de número 2? Prometo que já encerra. A Bíblia diz que um homem chamado Joquebed e Rahab tiveram um relacionamento. Aí eles tiveram um filho. Aí perceba que eles temeram muito, porque Faraó tinha dado um decreto que era para jogar no rio todas as crianças que nascessem menino. Aí eles temeram. E perceba que eles começaram a esconder. Eles começaram a esconder o menino. Só que perceba, sobre esse menino há um projeto de Deus. Sobre esse menino há uma chamada e um propósito de Deus muito grande na vida dele. Aí o que acontece? Vai acontecer com o menino o que estava acontecendo com o povo. Perceba, eles começam a esconder o menino. Só que quem tem promessa ninguém consegue esconder, gente. Meu Deus! Eles começam a esconder, só que o que a Bíblia diz? Porém o menino crescia. Aleluia! Glória! O menino crescia e os roubos descia, porque que tem promessa. Então perceba, o povo está oprimido, cresce. O menino nasce, está escondido, cresce. Por quê? Porque você foi chamado para crescer, meu filho. Aleluia! Deus não chama ninguém para ser crente de bom. Meu Deus! Aleluia. Poder! Deus não chama ninguém para ser só mais no meio da multidão, não. Deus te chamou para crescer. Você só é crente de banco se você querer. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas se você realmente se colocar, eu estou sentindo uma graça de Jesus aqui. Ei, Nazareno! Se você tem uma promessa de
vai fazer com que você cresça e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Glória, glória, glória. Perceba! O menino cresce! E a mãe, depois de 3 meses, ela viu que não conseguia esconder mais o menino. Perceba! A ordem de Faraó era: lança no rio para morrer. Porque eu não quero ver nenhuma criança, menino por aqui. Só que Deus, eu imagino que Deus ele coloca no coração dela e diz bem assim: não mata o projeto logo não. Monta uma arca, coloca ele, para que tu não veja ele morrer, deixa o rio levar. Perceba que a mulher faz uma arca de junco, né? Coloca betume, piche assim sucessivamente e coloca o menino dentro. Quando ela coloca o menino dentro, as águas começam a carregar. Eu imagino, porque perceba, a Bíblia não diz que a mãe da menina pegou e falou para ela bem assim: acompanhe o cesto para ver onde ele vai. Não. Eu imagino que o Espírito Santo de Deus incomodou a menina e disse assim: segue o cesto. E a Bíblia diz que a menina começou a seguir o cesto. Daqui a pouco está a filha de Faraó se olhando. Ela olha o cesto, manda uma das suas donzelas pegar. E quando ela olha o cesto que ela olha, o menino gritava. Você pode querer desistir do projeto que Deus colocou na sua mão, só que o projeto ainda grita. Aleluia. Você pode dizer: Deus, eu não vou pregar, eu não tenho idade, mas quero fazer aquilo que Deus está dando. O projeto ainda grita dentro de você. Sabe o que Deus está nos ensinando? Você pode querer desistir do projeto que vem na tua mão, mas o projeto não vai desistir de você. Vai acontecer. Aleluia. Deus ele vai criar uma situação. Deus ele vai trazer aquilo que você havia desistido. Deus está dizendo para alguém: você tem idade sim para continuar fazendo a minha obra. Eita glória. Você vai muito longe ainda. Muitas almas aceitarão o meu nome através do teu louvor e da tua pregação. Deus está dizendo para alguém: eu sou Deus que dou vigor, mas o projeto vai continuar e eu vou realizar aquilo que me apraz. Recebe essa palavra. Deus está dizendo para alguém: vou fazer na sua vida, porque sou o Deus que cumpro. Sou eu o Deus que vem na Ashúria. Ela machou e calma. Deus está dizendo para ti nessa noite: muitas almas você vai ganhar ainda. Sou eu Deus que renova o vigor. Sou eu Deus que toco na cabeça, planta no pé e te dou força para fazer a minha obra. Eita glória. Ashúria. Feche os teus olhos por um minuto. Feche os teus olhos por um minuto. Porque Deus está tirando alguém que está sentindo que está por baixo e vai te colocar para cima. Aleluia. Eu estou sentindo graça do Espírito Santo nesta noite. Não precisa de casa cheia, não. Deus marcou encontro contigo nessa noite. Ele é o Deus que garante. Eita glória, 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 glória. Aleluia. Deus santo. Maia, Kamanagasuria, Erebral, Sahamaya, Elamanchu, Kamanagasuria, Elepropel, deve assar. Recebe graça de Deus esta noite. Deus ele está levantando alguém. Você não vai morrer dessa forma. Deus vai realizar coisas grandes na tua vida. Aleluia. Glória. O menino grita. Olha só que interessante a Bíblia. A mulher olhou. E quando a mulher olhou, a irmã dele se apresentou e disse: você não quer que eu chame alguma hebreia para cuidar dele? Olha só isso daqui.
Porque muitas das vezes Deus ele nos faz uma promessa, pastor Kleber, e a gente fica imaginando, mas estou cantando, como é que eu vou gravar CD? Como é que eu vou viajar? Eu estou dizendo, se foi eu que chamei, se foi eu que coloquei o projeto na sua mão, descansa o teu coração, se coloca na posição, porque o recurso quem vai trazer sou eu. Será que tem alguém que acredita nessa palavra? Não tem nada preparado aqui não, é revelação de Deus para a tua vida. Deus vai trazer recurso para alguém. Aleluia, aleluia. Meu Deus. Perceba para nós encerrar. Eu quero morrer. Quando a mulher amamenta a criança, ela cresce e se torna príncipe na terra do Egito. Quando ela se torna príncipe na terra do Egito, ela ouve a história do seu povo. Ele ouve a história do seu povo. Quando Moisés é grande, porque foi batizado no Senhor, porque foi tirado das águas que enfim. Aí perceba, depois que Moisés ele cresce, ele vai dar uma passeadinha para ver os seus irmãos. Quando ele vai nessa passeadinha, ele olha, e quando ele olha, ele percebe que tem um soldado lá atrás do seu irmão. O que ele faz? Ele vai lá e mata esse soldado e esconde na terra. No outro dia, quando ele está passando de volta, ele vê, isso daqui é muito forte, gente. Ele vê que um irmão estava maltratando o outro. Ele faz o que? Ele vai tentar separar. Quando ele vai tentar separar, o irmão olhou para o outro e disse bem assim, olhar para ele e disse assim: quem te constituiu sobre juiz sobre nós? Tu quer me matar igual tu fizeste com o soldado ontem? Ele sentiu. Moisés foge. E tu sabe o que é mais triste aqui? Porque com o soldado ele resolveu, agora com o irmão ele não conseguiu, ele foge. Esse é o pior problema que existe. Porque muitas das vezes não são os de fora. Meu Deus. Às vezes não é a pessoa de fora, às vezes é o de dentro. E nós temos que cuidar muito disso. Porque nós somos uma igreja que foi chamada para abraçar, para ser luz desse mundo e sal dessa terra. E essa fuga de Moisés, gente, ela mexe comigo porque eu entrei nessa história. Ele foge com medo, errante, sem rumo algum, literalmente perdido. Eu me lembro uma vez que eu vendia droga, eu estava no centro, aí eu lembro que eu estava ali passando, estava todo empolgado, né, menina afoita. Eu lembro que na época eu vendia cocaína e vendia nas bruxas. Aí eu lembro que tem uma pai chegou para comprar, daqui a pouco eu falei, tem. Ele queria 300 reais, daqui a pouco tinha 300, foi para 500. E eu levando para vender e ganhar dinheiro. Resumindo, quando eu falei que tinha um homem puxou da arma, aqui é a polícia, não se mexe. Era época de carnaval, eu lembro que eu empurrei ele rasgou minha regata da corrente, eu saí correndo. E eu lembro que eu fui pela lagoa e ia para uma zona, quando eu vi a carro vindo, eu já me escondia assim. O coração passou pela boca, estava voltando o ar, mais desesperado. Meu Senhor, literalmente sem rumo, até chegar em casa, ia pelo mato, eu lá valendo, mas desesperado. Aí eu fiquei pensando em Moisés. Eles não querem prender, querem matar ele. Tudo por causa dele, porque um irmão espantou. Sem rumo, sem história, com uma credencial de assassino. Quando Moisés, ele chega na terra de Midian, ele está com roupa do Egito, característica do Egito. Ele é alguém altivo, porque ele foi ensinado para ser autoridade. Ele está lá no poço, perdido na situação. Roupa do Egito, altivo, porque eles eram treinados para ser assim e não perder postura jamais. Já viu polícia, soldado aqui? Eles podem ali, mas a postura assim é Moisés. Não perde a pose. E tu sabe o que eu acho mais engraçado? É que tem gente que está tudo dando errado e não perde a pose. Tem gente que entra nela. E Deus está dizendo, hoje é noite de se quebrar. Meu Deus. Hoje é noite de se humilhar. Hoje é noite de nós quebrar o eu, igual disse o nosso irmão ali, no começo. É tempo de nós se humilhar na presença dele. Aleluia. Tem gente que não recebe vitória porque é orgulhoso demais, até por orar e é framboso.
para tirar água. Quando Moisés vê pastores espantando elas, o que ele faz? Liga lá, daqui a pouco espantou todo mundo. Ele foi ensinado assim. Só que o interessante é que ele vai morar com Jetro. E a história de Moisés ela toma um rumo tão interessante, gente. Tão interessante, olha aqui, ó. Tão interessante. Porque ele se acostumou. Ele olhava para si e dizia: eu sou nada. Literalmente eu perdi tudo que eu tinha. Eu jamais vou ser reconhecido na sociedade. Ele se intitulava o verme do carrapato. Ele se intitulava. A prova disso é que ele tem um filho. E esse filho que ele tem, ele coloca o nome de Gerson. Por quê? Peregrino, sou em terra estranha, não tem nada. Ele estava se sentindo nada. Por isso que eu amo a Deus, gente. Ele pega quem é nada e faz. Oh, Deus! Ele está se intitulando nada. Aí no capítulo de número 3. No capítulo de número 3, a Bíblia diz que ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. E ele vai até o território, aonde é o Monte Horebe, o monte de Deus. Perceba, não é Deus que vai até Moisés, Moisés vem até Deus. Nessa noite, talvez você veja aqui, você estava se sentindo Moisés da vida. Eu não sou nada, não sirvo para nada. Ninguém reconhece a minha chamada. Todo mundo olha para mim quando eu pego o microfone, faz até cara feliz. Talvez você esteja aqui se sentindo nada, do nada, do nada. O verme do carrapato, só que eu vou dizer para Deus: você tem valor. Para Deus você tem valor. Talvez você não é de uma família muito influente, não tem problema. Para Deus você tem valor. Aleluia! E vou te dizer mais uma coisa. Talvez o ambiente onde você está não reconheça a chamada de Deus sobre a sua vida. Talvez é só você e Deus, mas Ele é o suficiente. Glória! Deus é o suficiente. Aleluia! Quando Moisés sobe no monte, Monte Horebe é conhecido como Monte de Deus. Nesse período, eu imagino, para nós encerrar, a gente já vai dar 9 horas e encerra. Nesse período, Deus está procurando alguém para ser libertador de Israel. Glória do céu! Glória! Nesse período, Deus está olhando para a terra e está dizendo: quem é que eu vou enviar? Quem é que está aqui por nós lá para libertar esse povo? Daqui a pouco eu imagino que Deus ele começa a olhar entre os príncipes do povo e Deus não encontra ninguém. Daqui a pouco Deus começa a olhar entre os anciões dentro do Egito e Deus não vê ninguém. Daqui a pouco Deus começa a olhar entre as crianças e Deus não vê ninguém. Eu imagino que Deus está olhando por fora do Egito e Deus não vê ninguém. Daqui a pouco eu imagino que chega um anjo a Deus e diz assim: Deus, está pisando um homem lá no monte. Eu mato ou deixo com vida? Meu Deus do céu! Eu imagino que Deus olha para mim e diz assim: quem é ele? Eu imagino que o anjo vai olhar a credencial. Ele não é nada. Não serve para nada. Qual que é o histórico dele? Foi lançado no rio para morrer. Cresceu no Egito. Práticas pecaminosas, adorando outros deuses. Não serve para nada. Pior, matou um soldado e não escondeu. Pior, ele está na terra de Midian, ele é peregrino, não tem nada. Aí eu imagino que Deus olha e diz assim: mas de que geração ele é? Ele é a geração dos hebreus. Para vocês pode não ter valor, mas para mim ele é o vaso escolhido. Glória a Deus! Deus é o maior reciclador que existe. Ele pega aquilo que não é para fazer pregador da sua palavra. Deus usa as coisas que não são para confundir as que acham que são. Se eu estou aqui pregando, não é porque eu sou melhor do que ninguém, porque um dia Deus olhou lá para mim, escravo do pecado, sentenciado à morte.
deu um banho de misericórdia e nos deu a oportunidade de hoje estar aqui pregando a sua palavra. Se hoje você está aí, é porque a misericórdia de Deus te alcançou lá no mundo e te trouxe para cá. Meu Deus do céu. Porque se fosse olhar para você uns anos atrás, tu poderia estar em qualquer lugar, menos aqui. Por isso que eu amo esse Deus. Porque quando o mundo não acredita em nós, Deus, Ele acredita. Aleluia. Por isso que você tem motivo de sobra para agradecer a Deus nesta noite. Porque enquanto está todo mundo se matando aí fora, Deus te deu a oportunidade de estar aqui, ouvindo a sua palavra e adorando ao seu nome. Glória, glória, glória. Aleluia. Ele era nada. Ele vê as sarças se queimando. Eu quero chegar aqui no verso 7 para nós encerrar. Ele vai se virar. Porque ele vê que a sarça queima, mas não se consome. Porque Deus é Espírito. E o Espírito não tem contato com a matéria. Eu acho interessante que ele diz que é assim: eu vou me virar. E eu vou ver essa grande visão. Quando ele se vira para olhar a sarça, olha só o que o anjo do Senhor diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra. Eu vou dizer para você que o problema não era a sandália. Muita gente diz que a sandália era do Egito e assim sucessivamente, porque sandália é matéria. Eu imagino que Deus, Ele até tinha um projeto na vida de Moisés. Eu acredito que Deus até tinha uma chamada para realizar na vida dele. Só que antes Deus está dizendo: tira a sandália dos teus pés. Você não pegou. Aleluia. Moisés, ele nunca foi ensinado a se prostrar para ninguém. Oh, meu Deus. Mas quando ele tem um encontro com Deus, Deus está dizendo: eu posso até realizar, mas vai depender de você. Se prostra e tira a sandália dos seus pés. Aleluia. Vai acontecer na sua vida o sobrenatural de Deus quando você descer para tirar a sandália dos seus pés. Oh, maravilha. Quando você aprender a se humilhar na presença de Deus. Quando você subir para pregar e não confiar na tua hermenêutica, na tua bela fala, na tua bela desenvoltura, vai acontecer promessa de Deus na sua vida quando você entender que o segredo para ser exaltado é se humilhar aos pés de Cristo. Perceba o que Deus diz para Moisés: eu tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Espera. Então quer dizer que o povo está no Egito. O povo não sabe, mas Deus já estava vendo. Deus está dizendo: eu tenho observado, não é um dia, são vários dias, a opressão. Talvez você veja aqui nessa noite, você está passando alguma adversidade dessa porta para fora. E você está dizendo: meu Deus, parece que Deus não está vendo o que eu estou passando. Parece que Deus não está vendo como eu cheguei aqui nesta noite. Talvez você tenha pensado: Deus não falou comigo faz tanto tempo. E Deus está dizendo: embora eu não falei, mas eu tenho observado. Deus, Ele te conhece dentro da tua casa. Deus, Ele sabe a forma que você veio aqui nessa noite. E Deus está dizendo: até no meu silêncio eu estou trabalhando em teu favor. Eu quero ser profeta para você nessa noite. Enquanto você está aqui, Deus está movimentando as águas ao teu favor lá. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando ao teu favor. Lembra de Jeremias capítulo de número 18? Olha só o que ele diz: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: Jeremias, levanta-te e desce até a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Quando ele chega na casa do oleiro, ele não ouve. Primeira coisa que acontece quando ele chega na casa do oleiro, ele vê. E o que ele vê? Que o oleiro já estava. Sabe o que Deus está mandando profetizar? Eu estou sentindo ele aqui. Sabe o que Deus está mandando profetizar para alguém? Agora você não está vendo, mas eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Eu não sei se você
você acredita em palavra profética, mas enquanto você está aqui, Deus está movimentando as águas ao teu favor. Glória a Deus. Eu tenho observado, Meu Deus. e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão padecendo, por isso desci para livrá-los. Eu quero que você entenda nessa noite, que até no silêncio de Deus, Ele está. A opressão veio por quê? Porque estavam crescendo. Eles